Boa noite, turma, tudo bem? Então, como combinado, hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero dissertativo argumentativo. Bom, pessoal, então como é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Então, esse texto ele deve ser utilizado com a norma padrão, ou seja, eu não posso utilizar gírias no meu texto, nada que seja coloquial, como por exemplo, pra, o nós, e nenhuma outra expressão como é isso aí, nada. A linguagem precisa ser clara e deve ser a mesma que nós encontramos no dicionário. Caso contrário, será descontado da pontuação. Nesse texto deve ter então a presença de uma tese. E o que é uma tese? A tese é a opinião que eu tenho. Lembrando que eu não posso utilizar a primeira pessoa, ou seja, eu não posso dizer assim, eu penso que os desafios para a valorização da herança africana no Brasil é importante. Não posso utilizar a primeira pessoa, o eu não pode aparecer. Então, sempre é importante indefinir o sujeito. Por exemplo, acredita-se que a valorização da herança africana deve acontecer no Brasil, pois. Então, sempre indeterminando o sujeito. Alguns corretores da redação não gostam e descontam nota se eu utilizo também a primeira pessoa do plural, o nós. Nós acreditamos que. E por que não dá para utilizar o nós? Porque eu estou me incluindo nessa conversa. E isso não pode acontecer. Então é bom também não utilizar. Nesse texto deve ter argumentos. Para que servem os argumentos? Argumentos são formas de convencer o leitor a pensar como você, a entender o seu ponto de vista. Então precisa ter argumentos. E claro que precisa também aparecer uma proposta de intervenção. Como que é então a estrutura de uma redação? Ela precisa ter um parágrafo de introdução, que eu vou introduzir o assunto, um parágrafo de desenvolvimento, que é chamado de D1, um parágrafo de desenvolvimento 2, que é chamado de D2, e a conclusão. Bom, então agora vamos para o título, que muitas pessoas têm algumas dúvidas a respeito. O título no Enem, ele é facultativo. Se quiser, não precisa colocar. Mas no vestibular e em concursos públicos, ele é obrigatório. Mas uma coisa que vocês devem sempre prestar atenção é que ele não pode ser igual ao tema da redação, porque senão ele é considerado como plágio ou como cópia, e é descontado nota e descontado também no números de linhas. Lembrar que quando vocês vão escrever a redação, o título ele também conta como uma linha. Então, vocês devem colocar, se o texto é de 30 linhas, né? O texto de vocês deu 29 linhas e uma linha de título deu 30 linhas. O título sempre conta como uma linha também. Bom, então agora vamos para as partes da nossa redação. Começamos pela introdução. A introdução, ela é uma das partes principais do texto, porque é através dela que eu vou ver se o meu aluno, se o meu estudante, ele entendeu o tema e se ele possui argumentos para me convencer a continuar lendo o texto dele. É onde eu vou perceber o seu posicionamento, o que ele pensa. Bom, então qual que é a estrutura da introdução? A introdução, ela precisa deixar de forma bem clara qual que é o tema da redação, sobre o que se trata, a tese, que é o que eu penso, o que eu vou defender no meu texto, a direção, que é sobre o que vai ser o próximo parágrafo do desenvolvimento 1, e a direção 2, que é o que eu vou falar
no terceiro parágrafo, ou seja, na direção 2. Uma coisa que nós temos que prestar atenção é que, se o tema da redação ele for positivo, o meu ponto de vista também precisa ser de acordo, precisa ser positivo. E se o tema da redação é negativo, o meu ponto de vista também precisa concordar com ele. Portanto, digamos que o tema da redação seja sobre a importância da leitura. A importância da leitura na escola é um tema positivo. Então, o meu ponto de vista precisa estar a favor a esse tema. Agora, se for a violência nas escolas, eu não posso dizer que a violência nas escolas é algo positivo, é algo bom, porque eu estaria indo contra os direitos humanos. Então, isso eu não posso fazer na redação, senão eu perco pontos. Uma coisa que eu esqueci de mencionar antes é que algo que conta muita nota na redação, que pontua, é a utilização do repertório cultural, porque a redação, quando ela é avaliada, ela serve para perceber como o estudante está no seu conhecimento geral. Não está sendo avaliado somente a língua portuguesa, mas todas as outras disciplinas, como, por exemplo, história, geografia, até mesmo a matemática. Então, as citações que vocês vão utilizar demonstram qual é o conhecimento de mundo de vocês, se vocês conseguem fazer comparações com o tema que está sendo trabalhado na redação, né, com o conhecimento de vida de vocês. Eu utilizei esse exemplo que foi de uma redação realizada pelas minhas estudantes, minhas alunas do terceiro ano do ensino médio da Escola Frei José de São João do Ortiga. E elas fizeram um trabalho com o seguinte tema, que era um possível tema da redação do Enem: embates educacionais para orientação sexual como matéria didática nas escolas. Como elas fizeram então a introdução? Como elas montaram? Na série da Netflix Sex Education, um adolescente, por ser filho de uma terapeuta sexual, usufrui de seus conhecimentos sobre o assunto para aconselhar seus colegas que possuem escassas informações e exorbitantes dúvidas a respeito da temática sexual. De maneira análoga, muitos jovens não são adequadamente orientados sexualmente, enfrentando muitos embates educacionais para tal instrução nas escolas brasileiras e, por consequência, acabam sendo expostos a diversas barreiras e aversões. Nesse viés, faz-se necessária a resolução desses empecilhos em torno do âmbito escolar, resultantes de falhas educacionais e das questões estruturais e culturais da nossa federação. Bom, então aqui eu quero que vocês prestem atenção que o que está aparecendo em azul é o repertório cultural que eles utilizaram. Qual é o repertório aqui? É uma série da Netflix Sex Education, que elas assistiram e conseguiram fazer então esse paralelo, essa analogia. Depois, o que nós temos ali em rosa é um conectivo, que também são importantes e que pontuam. Em amarelo, nós temos o tema da redação em outras palavras. Então, o tema bem claro ali, que são os embates educacionais. Depois, em verde, nós temos a tese, ou seja, o que elas pensam a respeito da orientação sexual como matéria didática nas escolas. Elas deixam implícito qual é a opinião delas, que é muito importante, né? Elas dizem que isso é muito importante porque, caso não tenha essa orientação nas escolas, isso causa um empecilho no ambiente escolar. E depois, então, em lilás, em roxo, elas apresentam as direções 1 e a direção 2, ou seja, as falhas educacionais, que é a primeira parte que está em lilás, vai ser abordada no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no D1, e as questões estruturais
e culturais serão trabalhadas no desenvolvimento 2. Então vejam que a estrutura está correta. Eu tenho uma tese, primeiro eu tenho o tema, depois eu tenho a tese e depois eu tenho as duas direções. Está completa.